Graça e paz a todos os irmãos, irmãs, especialmente irmão Juarez, irmã Edneia, irmã Vládia aqui do meu lado, e a todos os irmãos que ouvirem esta pequena meditação sobre o reino dos céus. Pequena porque sou eu que estou falando, né? Mas quando Jesus falou era algo realmente grande e revelador. Jesus tinha esta pedagogia de utilizar parábolas, histórias contemporâneas que faziam sentido para aqueles que estavam ouvindo, para explicar realidades espirituais. Então, a primeira coisa, eu não vou ler o texto, está lá em Mateus 25, do 1 ao 13, você pode ler e meditar sobre esse texto aqui na sua Bíblia. Mas então, quero chamar a atenção para alguns aspectos aqui, quero que você acompanhe o nosso raciocínio. Jesus está falando aqui do reino dos céus e está dizendo que será semelhante, ou seja, ele está dizendo que o reino dos céus tem um aspecto futuro, ou seja, na sua segunda vinda. Então, essa parábola se refere a um período futuro, a segunda vinda de Jesus. Jesus também contou diversas parábolas sobre o reino, dizendo que o reino dos céus é semelhante, ou seja, ele estava relacionando o tempo profético com os dias que ele estava na terra, com a sua primeira vinda. Esse aqui está se relacionando com a sua segunda vinda. Nós vemos na parábola que existem ali 10 virgens. 10 fala do número de totalidade. 10 na Bíblia é um número de totalidade. Totalidade de quem? Totalidade dos cristãos, assim entendo assim. Cristãos que na época da vinda de Jesus estão dormindo. A gente vai ver esses detalhes mais para frente um pouquinho. A parábola segue aqui, Jesus segue explicando que 5 dessas virgens eram prudentes, 5 eram loucas. Com relação ao azeite na lâmpada, não há nenhuma diferença. Veja que todas elas tinham azeite na lâmpada. A diferença que Jesus ressalta aqui é que 5 delas não tinham azeite nas suas vasilhas, azeite extra, e 5 tinham azeite nas vasilhas. As prudentes tinham esse azeite na vasilha e as loucas não tinham. Então a gente já vai começar aqui a aplicação. Em Provérbios nós vemos o seguinte, que Deus fala assim, fala que o espírito do homem, lá Provérbios 20 e 27, diz assim, o espírito do homem é a lâmpada do Senhor, a qual esquadrinha todo o mais íntimo do corpo. Então, a própria palavra de Deus já diz quem é aqui esta lâmpada, esta parte que fica incandescente na lamparina, é a lâmpada. Quando tem o óleo e o fogo, a energia, a vida de Deus, essa lâmpada então brilha. Então, as 10 estavam ok nesse quesito. As 10 estavam com as suas lamparinas, as suas lâmpadas brilhando. Ou seja, todas essas 10 eram regeneradas. Pessoas que nasceram de novo. João, lá no capítulo 3, Jesus fala a Nicodemos que é necessário nascer de novo para entrar no reino. O Nicodemos não entendeu muito bem. Ele pensou, poxa, eu tenho que então ser de novo um bebê, entrar no ventre da minha mãe e tornar a nascer, mas Jesus explicou para ele, eu estou falando para você palavras espirituais, eu estou falando de nascimento da água e do Espírito. Então, quando uma pessoa recebe a palavra de Deus e crê, ela nasce de novo e ela tem o seu espírito vivificado, então é a lâmpada que acende, que entra ali no processo de queimar o azeite e ela acende, ela fica iluminada. Então, nesse aspecto, as 10 estavam ok, todas as 10 tinham nascido de novo. Assim a gente vê, de acordo com esse texto e outros textos, outras referências que a gente não vai ler aqui agora. Mas a diferença surge agora nas vasilhas. Quando
o esposo tarda, no versículo 5, todas elas tosquenejaram e adormeceram. Isso para mim faz referência, Paulo diz assim, que a morte ele chama de dormir em Cristo. Então, os que dormiram, Paulo em Tessalonicenses vai falar sobre, usando esse termo, aqueles que dormiram no Senhor ressuscitarão. Então, para mim, este evento aqui diz respeito à morte das 10. As 10 morreram. Simbolicamente, aqui elas tosquenejaram, porque o esposo tardou. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor, aí vem o esposo sair ao encontro, versículo 6. Então, aqui é o momento, me parece, da ressurreição. Quando vai soar a trombeta, os mortos em Cristo ressuscitam, e aí as 10 então ressuscitam. Concorda com as palavras de Paulo também, que diz que a ressurreição será de todos a um só momento, num abrir e fechar de olhos, a transformação, né? Ao soar da última trombeta. Então nós vemos aqui a figura da ressurreição, as 10 virgens ressuscitando. Só que agora surge a diferença. Quando elas começam a caminhar ao encontro do esposo, aí eu enxergo aqui, desde a ressurreição até encontrarmos com o Senhor nos ares, há um caminho. E as prudentes, elas tinham azeite na sua vasilha, e as loucas não tinham azeite na sua vasilha. Então aqui que está a diferença. E eu associo essa diferença com aquilo que disse Paulo, inclusive em Filipenses 2, ele diz para a gente desenvolver a nossa salvação com tremor e tremor. Então a gente já falou aqui do processo de regeneração, que é o que acontece no espírito humano quando o fogo do Senhor, a vida do Senhor brilha, o espírito do homem é iluminado. Então agora nós estamos falando do processo de santificação. É uma salvação que precisa ser desenvolvida, é algo que precisa ser comprado. Nós vimos aqui que as prudentes aconselharam, vocês devem ir e comprar. Então algo que é comprado, algo que custa, algo que é dispendioso, algo que vai trazer um trabalho. E aqui muito importante a gente observar essa diferença. Paulo fala em Efésios que a salvação é pela graça, por meio da fé, não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie. Então existe uma salvação que é pela graça, que é de graça, que é a salvação do Espírito. Basta o homem receber esse presente e ele tem o seu espírito regenerado. Mas existe uma salvação, Pedro também fala sobre isso, nós devemos acrescentar virtude, fé, devemos caminhar, devemos nos esforçar nesta graça, e isso se refere à santificação. Então, regeneração pela graça do Espírito, santificação é o processo de salvação da alma. Tiago também fala disso, Paulo, Pedro, o Novo Testamento fala muito disso. E às vezes fica um pouco assim confuso para quem não entende como assim desenvolver a salvação, se a salvação é pela graça. Mas é que ele está falando de salvações diferentes, em diferentes níveis. A salvação começa no espírito e vai para a alma. E para mim essas vasilhas aqui, o óleo nas vasilhas é justamente a santificação na alma dessas pessoas. 5 aqui, metade delas tinham esse azeite nas suas vasilhas. Paulo também fala que nós temos essa excelência do poder em vasos, ou seja, vasilhas. Ele está comparando o recipiente que recebe a glória de Deus, a vida de Deus, a um vaso. E aqui as vasilhas eram aquelas bacias que eram levadas junto com a lâmpada com óleo. Veja que para essa caminhada não era algo assim próximo, eles tinham que caminhar.
e na escuridão, porque isso também está no texto, meia-noite é que aconteceu esse evento, ou seja, na hora mais escura. Então, para caminhar nessa hora mais escura, para encontrar o noivo, vai precisar de ter o óleo, o azeite misturado na sua alma, que a gente já está aplicando. Nós vamos precisar do óleo do Espírito, o Espírito Santo, que é simbolizado pelo óleo, na alma, ou seja, um processo de santificação, um processo de transformação da nossa alma. Paulo também fala isso em Romanos, diversos textos nos mostram esse trabalho em Deus, esse agir do homem. Sim, é um esforço, mas é pela graça de Deus. Claro, um esforço pela carne é totalmente inútil, mas um esforço em Deus é válido. Veja que as 10 foram, as 5 loucas tiveram que recuar e ir comprar aquele azeite, e então as prudentes chegaram e entraram. Elas estavam preparadas e entraram e fechou-se a porta. Então aqui elas já estão com o Senhor. Observe só, quando voltam as loucas, elas batem também, elas falam uma expressão que é muito interessante: Senhor, Senhor, abra-nos a porta. Essa expressão Senhor, Senhor, nós já vimos Jesus falando também em outro texto. Ele disse assim: nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do Pai. Então, Senhor, Senhor, abre-nos a porta. E o que Jesus respondeu no versículo 13? Em verdade vos digo que não vos conheço. Olha só, Jesus está falando aqui, eu não me reconheço em vocês. Eu não me enxergo em vocês. Por quê? Porque faltou o óleo não estava na vasilha. Quando o óleo, o Espírito Santo, está misturado com a nossa alma, nós produzimos o fruto do Espírito: amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. O fruto do Espírito é produzido, luz é produzida, entendimento é produzido, revelação é produzida, transformação. É isso, para mim, que é a ênfase de Jesus aqui nesta parábola. Jesus está nos chamando para a gente ser prudente e para a gente ter este óleo nas nossas vasilhas, o Espírito Santo misturado com a nossa alma, transformando a nossa alma a ponto de Jesus conhecer-nos, a ponto de Jesus olhar para nós e nos conhecer. Essa foi a diferença. Jesus falou para as loucas: eu não vos conheço, porque elas não foram transformadas. Elas tinham o óleo inicial para acender a lâmpada, tinha ali uma faísca. Até o Paulo usa essa analogia também. Paulo diz para a gente não entristecer o Espírito ou não apagar o Espírito, é como se fosse essa chama. Mas o Senhor quer mais que isso. Ele quer que esse óleo, esse Espírito dele inunde a nossa alma e nos transforme a ponto dele olhar para nós e nos conhecer. Isso é um princípio também que está claro na palavra de Deus, porque lá em Apocalipse, Jesus vem buscar uma noiva que é idônea. Desde lá de Gênesis, Deus está falando isso, né? A auxiliadora idônea, ou seja, alguém da mesma natureza. Então, Jesus vem casar não com uma bebezinha, né? Vai ser uma mulher formada com as suas virtudes. Então, quando Jesus olhar para as prudentes, Jesus vai reconhecer a sua pessoa nela, como se fosse um espelho. Paulo também fala disso em 2 Coríntios 3. Os processos de transformação dependem de olharmos o Senhor como um espelho para sermos transformados à sua imagem.
como pelo Espírito. Então aí está o óleo misturado, uma contemplação pelo espelho do Senhor através do Espírito, assim que é o processo de transformação. Para mim, esse é um processo de compra de óleo, para a gente acumular este azeite, esse óleo na nossa alma e assim estarmos preparados para entrarmos com o Senhor. E aqui a ressurreição é o completar dessa grande salvação que Deus faz com o homem. Primeiro, ele regenera o espírito do homem. Depois, existe um processo de santificação. Claro que é Deus que faz essa santificação, mas o homem participa também desse processo de santificação. E depois a glorificação, que é a parte do corpo. Um corpo agora transformado segundo a imagem do Filho de Deus. Espero que essa meditação tenha te ajudado, tenha te esclarecido e tenha te principalmente inspirado, te incentivado a buscar, a comprar este óleo e misturar com a sua alma para que você seja cada vez mais parecido, parecida com o Senhor Jesus. Um grande abraço e até mais.